Então, vamos lá, pessoal. Nossa próxima aula, a respeito da prescrição. Nós paramos aqui, analisamos os atenuantes e as agravantes, e agora, como acontece o cálculo da prescrição em caso de concurso de crimes, Laís? Havendo concurso de crimes, você vai fazer a análise de forma isolada. O artigo 119 determina que o concurso de crimes, a extinção da punibilidade, ela vai incidir sobre a pena de cada um isoladamente. E importante, lembre que em caso de continuidade delitiva, a prescrição ela vai ser regulada pela pena que for aplicada na sentença. Nesse caso, gente, não vai ser aplicado o cálculo, né, o acréscimo, em razão da continuidade delitiva. Isso está disposto na súmula 497 do STF, consta na apostila de vocês, tudo bem? Continuando aqui, então, só um minuto que hoje os slides estão travando um pouquinho. Pronto. Quais são as consequências do reconhecimento da PPA, que é a prescrição da pretensão punitiva em abstrato? Vai desaparecer para o Estado o direito de punir, porque prescrição punitiva, certo? Qualquer sentença condenatória provisória, ela vai ser rescindida e não vai ter nenhum efeito penal ou extrapenal. O que isso significa? O acusado, ele não vai ser responsabilizado pelas custas do processo, não vai ter contra ele reincidência, incidência de reincidência ou qualquer outra situação que vincule ele, por exemplo, a consequências processuais penais daquele procedimento. Ele vai ter direito à restituição integral da fiança, se ele pagou no início do processo. Ah, como isso funciona, Laís? Simples. Quando a pessoa ela é presa em flagrante por crimes afiançáveis, ela vai custear o valor da fiança e vai ser colocada em liberdade mediante o pagamento da fiança. Posto em liberdade esse indivíduo, em razão da fiança, ela vai ficar vinculada àquele processo. A fiança vai permanecer vinculada ao processo até a ulterior deliberação do magistrado na sentença sobre qual vai ser a sua destinação. A destinação da fiança, nesse caso, em razão de não existir mais o direito do Estado de punir o agente, vai ser retornar para o próprio agente, ok? Essa é a consequência. Qual é o termo inicial de contagem da prescrição da pretensão punitiva em abstrato? Ele se estabelece no artigo 111 do Código Penal, e aqui nós precisamos analisar caso a caso, porque são várias situações, tá? Vamos lá, então. Prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, ela começa a correr do dia em que o crime se consumou, no caso da tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, do dia que cessou a permanência, crimes de bigamia, falsificação ou adulteração do assento civil, da data em que o fato se tornou conhecido, precisa do conhecimento, tá? Para poder se iniciar o cálculo ali. E nos crimes contra a dignidade sexual que envolva criança e adolescente, previstos no Código Penal ou em legislação especial, da data em que a vítima completou os 18 anos de idade, salvo se não tiver sido intentada já a ação penal, que no caso, né, do ajuizamento pelo representante ou pelo Ministério Público, certo? Inciso 1, do dia em que o crime se consumou. Vamos lá, porque eu tenho para expor aqui para vocês que é importante. O Código Penal, ele adota aqui a teoria do resultado para iniciar a contagem do prazo prescricional, certo? E eu tenho que lembrar que, embora o artigo 4º do Código Penal considere que o crime ele é praticado no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado, teoria da atividade, a prescrição ela só começa a correr a partir do momento da sua consumação. No caso da tentativa, é do dia em que cessou a atividade criminosa, porque estou falando de um crime tentado, certo? E nos crimes permanentes é quando cessa a permanência, por exemplo, tráfico de drogas. Ou seja, a partir do dia em que o agente cessa o poder de disposição sobre a vítima ou sobre o desenvolvimento da atividade delitiva, tá? Nos crimes de bigamia, inciso 4º, falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, a prescrição ela se inicia desde a data em que o crime se tornou conhecido. E aqui eu tenho que prestar atenção que o Código Penal foge à regra neste inciso, porque o termo inicial da prescrição ele é diverso ao da letra A, que fala lá do momento em que se consumou, do artigo 111. E atente-se ao fato de que esses crimes eles são de difícil descoberta, certo? Então, só no momento em que tornar conhecido o crime é que vai começar o cálculo da prescrição. E faz total sentido essa
alteração da regra. Nos inciso 5, crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, né, que estão ou no Código Penal, legislação penal esparsa, a prescrição se inicia a partir dos 18 anos, certo? Neste caso aqui, eu tenho uma observação importante para vocês, que é sobre a morte da vítima. Por quê? A prescrição, caso ocorra a morte, ela somente começa a ocorrer da morte e não de quando se completaria os 18 anos de idade, certo? Embora não esteja no rol acima citado, quando nós falamos dos crimes habituais, é importante lembrar que em crimes habituais, pessoal, a contagem do prazo, ele se inicia na data da prática do último ato delituoso, certo? Agora, as situações de prescrição envolvendo causas suspensivas e interruptivas da prescrição, da PPA, tá? Com o reconhecimento, né, do início da contagem da prescrição, nós também precisamos entender esses casos de suspensão e interrupção. O marco interruptivo, os marcos, eles estão previstos no artigo 116 do Código Penal. Vamos lá. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, grifem este pedaço, enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa do reconhecimento da existência do crime, enquanto o agente cumprir pena no exterior, na pendência de embargo de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, enquanto não for cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, certo? Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado estiver preso por outro motivo, muito importante também. Então, vamos analisar caso a caso. Inciso 1. Se não resolvida uma situação em um outro processo, que nós estamos falando de questões prejudiciais, que são situações que dependem do reconhecimento da existência do crime para serem analisados, nós temos a disposição de que não vai correr a prescrição. Por exemplo, Tício ele responde um processo de bigamia, onde se indaga contra ele, né, no juízo civil, a validade do primeiro casamento. O crime de bigamia, então, é casar 2 vezes, certo? Apesar de presente no inciso a questão prejudicial, que é obrigatória, que tem que ser analisada, por quê? Porque senão o segundo casamento, né, ele não tem validade, ele é nulo, prevalece na doutrina também a hipótese da questão prejudicial facultativa, desde que o juiz decida acatar ela. Nesse caso, então, vai ficar suspenso o cálculo do prazo prescricional até que resolvida se houve de fato ou não a bigamia e se houve de fato ou não a nulidade do processo, certo? Inciso 2. Disciplina a suspensão da prescrição enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. O cumprimento de pena em estado externo, né, no caso, estrangeiro, diverso do Brasil, resulta em uma consequência no Brasil, que é a suspensão do cálculo da prescrição aqui de outros procedimentos que esta pessoa possua enquanto ele está cumprindo pena lá. A mesma regra se aplica quando a pessoa está presa aqui com qualquer outro procedimento também. Vai ficar suspenso o cálculo da prescrição. Por exemplo, ele estava respondendo uma execução penal, preso. E aí, sobreveio uma outra situação de prisão em flagrante. Por quê? Sei lá, ele fugiu do estabelecimento carcerário e foi preso em flagrante por outro processo. Enquanto vigente essa prisão, ele não pode cumprir a pena. Se ele não pode cumprir a pena, logo, não é calculado o prazo prescricional sobre o processo de execução de pena. Entendeu? Também não vai acontecer, conforme no caso do inciso 3, o cálculo da prescrição ela vai permanecer suspensa quando existir embargos de declaração ou recursos para tribunais superiores. Qual é a finalidade aqui? Evitar que os embargos e os recursos sejam utilizados como instrumentos protelatórios para você alcançar a prescrição. Porque a partir do momento que você protocola um embargo ou um recurso, você
aumenta o tempo de tramitação desse processo. Se com esse aumento de trâmite a prescrição continuando sendo contada, pode ser que no meio do cálculo do prazo, enquanto ainda não seja resolvido o embargo ou o recurso, ocorra o instituto da prescrição. E aí é muito fácil você fazer um recurso para você não atingir a finalidade dele, mas para atingir o objeto da prescrição do processo, ou seja, protelatório, que significa para atrasar o andamento processual e resultar na prescrição, tá? É uma causa suspensiva e retroativa e ela só se aplica a fatos que são cometidos depois da entrada em vigor da lei. Ok, inciso 4. Também não vai acontecer a prescrição quando não tiver análise, né? Vai permanecer suspenso o prazo prescricional. Quando tiver em tramitação o acordo de não persecução penal, né, que não tenha sido rescindido, então ele está sendo cumprido, certo? Vai permanecer suspenso até a sua finalização ou posterior decisão que venha a interromper ele, revogar ele, né? A revogação ou a finalização é um momento para retorno do cálculo, enquanto isso vai permanecer suspenso. Essa regra também se aplica, pessoal, nos casos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados, certo? Suspensão condicional do processo, e do 366 do Código Penal, que regula a citação pelo edital no processo penal. A partir do momento que acontece a citação por edital, ou seja, ele não foi identificado para citação pessoal e o processo ele é suspenso também o cálculo do marco prescricional aqui neste caso. Isso aí é uma situação sumulada, súmula 415 do STJ, que fala que aqui vai se calcular a prescrição pelo máximo da pena em abstrato que for combinada ao delito, certo? As causas de interrupção, por sua vez, diverso das de suspensão, estão em outro artigo, 117. Vamos lá. O curso da prescrição se interrompe. Recebimento da denúncia ou queixa, pronúncia, decisão confirmatória da pronúncia, publicação de sentença ou acordos condenatórios recorríveis, início ou continuação do cumprimento da pena ou reincidência. Pelo recebimento ou não oferecimento da denúncia ou do crime, vai acontecer, no caso, a interrupção da prescrição. Ou seja, o inquérito começou a tramitar. O promotor fez a análise, o delegado fez o relatório, o promotor fez a análise e entendeu que é um caso de denúncia. Fez a denúncia, uma ação penal pública, né? O procedimento vai para o magistrado, que vai avaliar se recebe ou não recebe a denúncia. Ele vai receber a denúncia. Se ele receber a denúncia, a decisão de recebimento é um marco de interrupção de contagem. Interrupção por quê, professora? Vocês sabem a análise e a diferença da interrupção e da suspensão? Nós sempre temos que ter isso em mente. No caso da suspensão, a prescrição está sendo contada, suspendeu pelo 366 do Código de Processo Penal, citação por edital. Durante aquele período fica suspenso, encontrou e conseguiu fazer a citação pessoal do réu. Volta a correr o remanescente, certo? Na interrupção, eu começo a contar tudo de novo. Ou seja, fato aconteceu dia 10 de outubro de 2021. O recebimento da denúncia aconteceu no dia 5 de setembro de 2023. 5 de setembro de 2023, começa a contar tudo de novo o cálculo da prescrição, com base na pena máxima em abstrato, porque nós estamos falando da PPA. Então, se era um furto, a pena máxima de prescrição era 8 anos, vai ter que tramitar 8 anos para prescrever. Interrompeu o recebimento da denúncia, mais 8 anos para prescrever. E assim sucessivamente, certo? Até sair a sentença e a fixação da pena em concreto. Ok, depois nós vamos ver uma outra modalidade que é a prescrição virtual, e aí tem algumas alterações, mas isso é a regra e isso é o que está na lei. Se existir aditamento de denúncia, professora, o aditamento de denúncia, a interrupção ela vai ser considerada somente em relação ao novo fato denunciado. Prestem atenção.
Se o primeiro fato não teve nenhuma alteração por conta do aditamento, ele continua sendo calculado desde a data do recebimento, certo? Aditou, inseriu um novo fato. Aí, para aquele novo fato, começa a contar novamente o prazo da prescrição, certo? Se teve um despacho judicial que nega ou rejeita a nova inicial, a nova denúncia, teve um recurso da acusação, a interrupção da prescrição, ela vai acontecer no dia do pronunciamento da reforma dessa decisão perante a instância superior, Tribunal de Justiça, certo? De recebimento da inicial oferecida. Isso está na súmula 709 do STF. Muito importante anotarem essa súmula, tá bom? Segundo caso, pela pronúncia. Quando eu estou falando da pronúncia, pessoal, nós estamos falando aqui do cometimento de crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida têm um rito diferenciado e, quando comprovada a existência de materialidade, os indícios de autoria suficientes, o magistrado vai proferir uma decisão no processo, que é a pronúncia. A pronúncia significa que aquela pessoa acusada de um crime doloso contra a vida está sendo pronunciado para ser julgado perante o tribunal do júri, certo? Sendo um crime tentado ou consumado. E o recebimento da pronúncia vai encaminhar os autos para o conselho de sentença. Aqui é importante você conhecer a súmula 191 do STJ, que fala que a pronúncia ela é uma causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime, ou seja, aquela interrupção se mantém, certo? Agora, o terceiro caso, a decisão confirmatória da pronúncia. Qual é essa decisão aqui? Quando o réu ele não se conforma com a decisão de pronúncia, ele pode recorrer, certo? No momento da decisão confirmatória da pronúncia, é a data da sessão que confirmou a decisão de primeiro grau. Esse momento, a da decisão que confirmou a pronúncia, interrompe o prazo prescricional, certo? Pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. Lembra aqui que é recorrível, certo? Publicação, eu não posso confundir com divulgação na imprensa oficial. Primeiro ponto importante, tá? A sentença ela é publicada quando o escrivão junta ela no processo. No caso, no momento que ela é anexada nos autos, já é considerada como publicada. Nós estamos aqui analisando o caso de uma sentença ou de um acordo que são passíveis de recurso. Por quê? Quando eles são irrecorríveis, a gente está falando de outras situações de prescrição, tá? Então, aqui, o último caso, o juiz acabou de proferir a sentença, juntou ela no processo, aqui eu tenho uma interrupção do cálculo prescricional, certo? Perfeito. Vamos lá, então, agora analisar a prescrição da pretensão punitiva em abstrato e, para você entender como ela funciona, me perdoe a retroativa, tá? Nós também temos que analisar alguns parâmetros. Diverso da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, a retroativa, ela vai ser analisada com base na pena em concreto, ou seja, a pena fixada pelo juiz do procedimento. O termo inicial é a data anterior à publicação daquela sentença, certo, pessoal? Por isso, nós chamamos ela de uma prescrição retroativa. Qual é a diferença aqui para a prescrição da pretensão punitiva em abstrato? A diferença é que eu vou fazer a conta conforme aos fatos e marcos prescricionais já registrados naquele processo e fazer o cálculo retroativo de tudo que eu tenho. Eu vou olhar para trás, para o que já aconteceu no meu processo, para ver quais são os marcos prescricionais e interruptivos, certo? E suspensivos, para eu poder fazer esse cálculo. De forma que essa contagem, ela vai ter um início. E o início dela é do recebimento da denúncia ou da queixa-crime até a publicação da sentença, certo? Quando uma sentença é publicada, ela já tem uma pena fixada. E essa pena fixada permite
ao julgador, ao Ministério Público, ao advogado, ao réu, porque a gente está falando aqui de uma matéria de ordem pública, fazer o cálculo da prescrição não mais com base na pena em abstrato, a máxima em abstrato, mas com base na pena em concreto, certo? Eu tenho que lembrar de uma outra situação também. A Lei 12.234 de 2010 é um marco muito importante sobre a fórmula de cálculo da prescrição retroativa, certo? Porque antes da vigência dessa lei, ela alterou a redação do Código Penal, era possível você ter como cálculo inicial da prescrição retroativa data anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa. Com a vigência desta lei, a partir de 2010, esta possibilidade não mais existe. Então, é só a partir do recebimento da denúncia que eu vou poder fazer o cálculo ou não oferecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Antes disso, fase inquisitorial, não. Da mesma forma que a pretensão da pretensão punitiva abstrata e da intercorrente, a retroativa, ela vai ter os mesmos efeitos legais, tá bom? Então, assim, o que eu preciso fixar aqui? Eu preciso entender que, diferente da prescrição em abstrato, a prescrição retroativa, ela não vai permitir que você faça mais o cálculo com base na pena máxima do delito. Você vai fazer o cálculo com base na pena fixada na sentença. Da mesma forma que é em abstrato. Você vai pegar a pena fixada na sentença, você vai levá-la para o artigo que tem os prazos prescricionais. Tá aqui, vamos lá. Cadê? Que é a nossa tabelinha, que eu falei que a gente não pode esquecer dela. Aqui, 109, e você vai analisar conforme dispõe cada artigo. Vamos supor que o juiz fixou uma pena de 3 anos, certo? Em quantos anos vai prescrever? Eu vou analisar o que está fixado na sentença. A minha pena é de 3 anos. Vai prescrever em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4, certo? Aí eu vou olhar para o processo. Vou ver os marcos anteriores de suspensão e interrupção. Vamos supor que só teve a denúncia, o réu foi citado normalmente, o processo tramitou normalmente. Se da data da publicação da sentença, retroativamente, olhando para trás, até a data lá em que foi recebida a denúncia, decorreu mais de 8 anos, o processo está prescrito, certo? Então, nós podemos entender a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Certo. Agora vamos analisar a prescrição da pretensão punitiva virtual ou em perspectiva, certo? Na nossa